Parte 12. Outro dia a mãe de minha filha me deu o endereço de um profeta perto de casa e fomos lá. Assim que cheguei lá, bati na porta. O profeta estava na sala de estar com sua esposa. Quando entrei, cumprimentei-os. Ele me perguntou o motivo da minha visita e eu expliquei-lhe que eu era satanista e que procurava a libertação. E quanto eu queria continuar, ele me disse: cale a boca, ajoelhe-se. Enquanto você estava no caminho, Deus me disse que há um homem, um satanista que vem a mim, e que eu deveria orar por sua libertação. Amados, por que mentir em nome de Jesus? Se Deus não lhe deu nenhuma mensagem, fique quieto. Ai do homem que mineia suas próprias línguas e ainda declara: o Senhor declara. Então ele me disse: ponha-se de joelhos. E como eu era o necessitado, eu era obrigado a obedecer. Ajoelhei-me. Ele colocou suas mãos em minha cabeça e começou a orar. Assim que ele colocou as mãos na minha cabeça, ele foi arremessado e foi para bater na parede. Tão logo ele se levantou, ele pegou a mulher dele pela mão, e ambos fugiram, e me deixou sozinho na casa. Quando eu abri a porta, eles já estavam no jardim. Assim que me viram, saíram do jardim e foram para a estrada. Os vizinhos também vieram. Havia mais pessoas. Assim como eu estava avançando, o profeta e sua esposa deixaram o caminho para ir para outra casa do outro lado. Aquele que abanava suas próprias línguas e ainda declarava: o Senhor tinha declarado. Há pessoas que acreditam que Deus age somente através da profecia. Não. Sabe que existem profecias inventadas. Existem profetas verdadeiros. Mas aqueles que são em grande número são falsos profetas. Porque eu mesmo era um profeta. Falei em línguas. Profetizei. Isso é triste. Então eu saí de lá e voltei para casa. Demônios já estavam me esperando em casa. Mais uma vez, eles me batiam seriamente. Eu fiquei em casa. 2 dias depois, outro irmão veio me ver e me deu o endereço de outro profeta. Eu fui lá e quando eu cheguei lá, eu bati na porta. Ele estava lá dentro e me disse: não entre. Comece por tirar os sapatos, pois o lugar onde você está o chão é sagrado. Tire seus sapatos, rápido. Tirei os sapatos e entrei. Eu entrei no chão sagrado. Havia uma esteira e o profeta disse-me: sente-se lá. E sentei-me na esteira, naquele chamado chão sagrado. O profeta começou a orar. Ele orava em línguas e enquanto orava, invocava demônios. Desde que eu era satanista, já estava familiarizado com demônios. Quando alguém invocava demônios, não era difícil para mim conhecê-lo. Ele estava invocando demônios. E eu percebi que ele era um satanista de nível muito baixo comparado a mim. Então eu me levantei e disse a ele: como se atreve a fazer isso comigo? Fiz um gesto, e saí. 2 dias depois, o profeta morreu. Continuei procurando. E depois disso, recebi o endereço de outra igreja na cidade. Eu fui lá. A igreja e a casa do pastor estavam na mesma cerca. Entrei na igreja. Falei com o pastor. As mulheres intercessoras estavam lá. O pastor disse: hoje você será entregue. Quando ele me disse isso, eu estava feliz. Mas alguns minutos depois, eu ouvi sons como o relincho de um cavalo. Quando ouvi esse som, fiquei desconfortável porque era um demônio chamado Caravanda que é o secretário do dragão do mar. Então ele desceu à igreja com seu chicote. Eu estava lá, em pé, sem fazer nada, mas eu estava observando o pastor e as mulheres intercessoras. Caravanda estava espancando eles. Eles não viram quem estava chicoteando, e eles fugiram. Fiquei sozinho na igreja. O pastor foi para casa, tomou água quente em uma panela e voltou para a igreja. Ele entrou, e assim que eu tentei me mover, ele derramou aquela água quente em mim e saiu correndo. Fiquei sozinho, todo molhado, e deixei a igreja. Então, quando eu estava saindo, ele me disse: irmão, pare por aí. Eu parei. Ele veio e disse-me: irmão, Deus acabou de me dizer que, para sua libertação, deve-se fazer uma seleção. Deve-se fazer uma coligação de 10 pastores. Um pastor sozinho não pode orar por você. Amado, é loucura absoluta. Quando você teme a Deus, você pode estar sozinho contra 100 ou 1000 satanistas,
Eles não podem fazer nada contra você, porque aqueles que estão com você é mais do que aqueles que estão com eles. Sozinho você pode destruir um batalhão inteiro de demônios se você está com Jesus. Se tiverem o temor de Deus, se vocês levarem uma vida de santificação. Depois disso, fui levado novamente para outra igreja. Eu fui lá e eles começaram a orar por mim. Havia 6 deles. 4 apressaram-se a colocar suas mãos em minha cabeça e foram jogados ao chão. Assim, quando foram lançados ao chão, os 2 que permaneceram em pé, abandonaram-me para cuidar dos que estavam no chão. Então deixei a igreja e fui para casa. Depois disso, fui para outra igreja na Avenida Social Foyer. Eu entrei pela porta principal. Os demônios caíram e começaram a bater em pessoas, e aquelas pessoas correram através de a porta lateral. E depois desse incidente, eu fui embora. Mais uma vez, fui a outra igreja. Assim que entrei, os demônios começaram a atacar pessoas, e eles fugiram. Deixei aquela igreja e fui para a próxima igreja na mesma rua. O resultado foi o mesmo. Fui a uma terceira igreja na mesma rua. O resultado foi o mesmo. Finalmente, entrei em 23 igrejas e em todas essas 23 igrejas não encontrei a solução para meu problema. Quando eu estava indo para igrejas, eu estava indo lá com uma boa intenção. Eu não estava indo lá para que os demônios atingissem as pessoas. Eu estava dizendo a verdade. No final, quando eu estava indo às igrejas, eles me viam de longe e mandavam pessoas me dizerem: irmão, o pastor te pede para não vir à nossa igreja. Você vai assustar pessoas à distância. Eu não era mais procurado nas igrejas, mas o diabo me mataria se eu não lhe desse 2 pessoas na minha família. Então eu decidi ir para a minha família e dizer-lhes a verdade, na esperança de que eles podem remediar o meu problema. Então uma manhã, eu tomei coragem e fui à minha família. Meu pai estava lá, meus irmãos e irmãs estavam lá, exceto minha mãe que estava na Zâmbia. Então, quando eu estava na sala de estar com toda a família, eu disse: vocês todos sabem que eu sou um satanista. Meu pai me disse: sim, eu sei, sim, eu sei. E seu pai é o diabo. Fale rápido, temos outras coisas para fazer. E eu disse: você sabe que eu sou um satanista? E como eu estou falando com você agora, me pediram para matar 2 pessoas entre vocês que estão aqui. Eu disse a verdade. Eu levei o risco de dizer a verdade. Meu pai juntou toda a sua coragem e disse: como você pode ver, minha casa não é um galinheiro, não é um açougue, onde você deve levar o que você quer para o seu pai, o diabo. A partir de hoje, você não é mais meu filho. E essas pessoas que você vê aqui não são mais seus irmãos e irmãs. As igrejas não me queriam mais. Minha família me rejeitava. Todos os amigos que eu tinha me abandonavam. Todos aqueles amigos para quem eu estava comprando cerveja já não estavam lá e eu estava sozinho, e eu estava sofrendo. Eu não sabia para onde ir. Eu estava dormindo no mercado sob as barracas. Eu, que tinha servido o diabo durante 25 anos. Eu, a quem o diabo pediu para chamar papai, fui abandonado. Meu pai Satã tinha me abandonado. Amados, em tempos de angústia, pedi ajuda de Deus. A ajuda do homem é inútil. Eu estava triste, eu estava tomando todas as drogas necessárias para tentar ter paz, mas não tinha êxito. Finalmente, encontrei uma casa na Avenida Chab e eu me estabeleci lá. Uma noite eu estava dormindo. Por volta das 4 da manhã, ouvi um barulho. As pessoas estavam gritando e quando eu saí, era um caso de roubo. Um deles me disse que o ladrão foi para a direita, e junto com os que estavam lá, começamos a perseguir o ladrão, e desde que não encontramos, voltamos. Quando voltamos, as pessoas que estavam lá disseram: nós não vimos o ladrão. Então uma menina da família que foi vítima do roubo disse: por que você diz que você não encontrou o ladrão? O ladrão está lá. E eu era a que ela designava como ladrão. Eu disse: um ladrão. Mas o que eu fiz? Tudo isso era do diabo. Havia espíritos que estavam encanados nessa garota para me irritar. Então eu peço a intervenção do diabo. Então, quando ela disse isso, para mim foi uma humilhação. Eu disse a mim mesmo: um ladrão.
Então eu me concentrei e fiz uma invocação. Foi-me dito: se você quiser que esse problema seja resolvido, primeiro dê às duas pessoas. Eu disse: ok, eu vou dar-lhes. Então, quando eu disse: ok, eu vou dar-lhes, fui-me dito automaticamente: vá para a polícia. Eu fui lá. Eu tinha apresentado queixa. Cheguei lá. O policial de investigação me viu, chamou dois policiais e disse: vá com este homem. E nós partimos. Quando chegamos lá, eles prenderam as pessoas que tinham me acusado. Prenderam 3 pessoas e as colocaram na cela. O chefe dessa família era um pastor. Voltei para casa, peguei o meu caderno preto, peguei 2 nomes dos membros da minha família. Só tive que riscar seus nomes e a morte seguiria alguns dias depois. Isso foi 2 de fevereiro de 2003. Fui à delegacia para ver o policial de investigação. Assim que cheguei lá, ele me disse que o pastor foi libertado. Então eu disse: por que ele foi libertado? Ele me disse que há pastores que vieram implorar por ele. Então eu disse a ele: você aceita isso? Então eu me concentrei, comecei a manipulá-lo e me comunicar com ele por telepatia. Comecei a transmitir meus pensamentos em sua mente através dos espíritos. Ele imediatamente começou a escrever algo em um papel e levou os arquivos e transferiu-os para o departamento do Ministério Público. E foi assim que ele tirou o pai de sua casa e o levou ao Ministério Público. No dia 3 de fevereiro, tive de ir ao Ministério Público e quando eu cheguei lá, este pai estava lá. Ele estava tremendo e estava me implorando. E eu olhei para ele. Eu disse: perdoar a este homem, enquanto é por causa dele e de sua família, que eu tinha decidido matar 2 membros da minha família. Ele também deve morrer. E enquanto eu estava lá, eu estava esperando o magistrado. E não muito tempo depois, o magistrado chegou. Foi o magistrado Kassongo de Likazi. Ele veio, me chamou em seu escritório. Ele me ouviu, e depois disso, ele me disse: você está certo, este homem vai pagar. E então fiquei feliz. E quando eu saí, havia um pai que estava passando. Era o tio paterno da mãe da minha filha. Quando ele me viu, ele me disse: este pastor é um grande pai. Ele tem um bom testemunho. Quando éramos muito jovens, ele foi quem nos fez crescer. Por isso estou implorando: apenas retire sua queixa. Você deve saber como se dar bem com as pessoas. Por causa das coisas boas que o pai estava fazendo, havia um homem que veio falar em seu nome. E quando aquele homem estava falando comigo, eu não sei o que me levou. Eu disse: está bem. Fui ao gabinete do magistrado e disse-lhe: retiro a minha queixa. Por favor, solte este pai. Então ele me disse: mesmo se você retirar sua queixa, como um magistrado, eu deveria receber dele a multa do Estado. Eu disse a ele: esse é o problema entre você e ele, não comigo. O assunto está encerrado. E foi assim que eu terminei com esse caso, mas dentro de mim, eu sabia que 2 membros da minha família iriam morrer. Era 3 de fevereiro. Saí do Ministério Público. Fui ao centro da cidade. E enquanto eu estava andando, eu tinha um pacote que continha uma garrafa pequena. Naquela pequena garrafa havia uma mistura de sangue humano e perfume alçarabia. Um livro no qual estava escrito as palavras Os Maiores Segredos do Lucifer. Um crucifixo e um lenço que eu recebi quando entrei na seita Prima Cúria dentro da magia indiana. Foi nessa seita que Mobutu e eu nos encontramos. Nosso país Congo, quando ainda era Zaire, foi vendido por Mobutu ao diabo. Saiba que nosso país pode sair do sofrimento somente pela oração. As pessoas pensavam que com as eleições haveria instituições que seriam estabelecidas e que a paz voltaria ao país. Vemos o que está acontecendo. E ainda pior, nosso país só pode sair deste caos pela oração. Assim, a igreja tem a missão de orar pelo país. Há muitas coisas que eu sei sobre a venda de nosso país. Em 2 lugares, a fonte do rio Congo e na foz do rio, a partir de um místico Lodjo que tem 8 dragões, que está localizado em Guibadolite, o templo de Kauele. Todas essas pessoas de Mobutu que trabalhavam no governo de transição, era apenas uma distração. Essas pessoas eram amigas, todas eram agentes de Satanás, que trabalham para o mesmo mestre, com o mesmo objetivo,
mergulhar as pessoas no sofrimento. Enquanto eu passava, vi uma igreja onde se falava de feitiçaria. Então, quando eu ouvi isso, eu disse a mim mesmo: mas essas pessoas com suas igrejas, eles sempre falam de feitiçaria, satanismo. Mas se um satanista ou um feiticeiro vem a eles para libertação, eles não farão nada. Então eu vou lá, vou chamar demônios. Eles vão atacar essas pessoas, para que eles já não falem sobre feitiçaria. Eu entrei, e estava sentado em algum lugar, e os cristãos estavam orando. Era a intercessão da manhã. Aquele que estava conduzindo a oração disse: todos vocês que estão sentados, deixem seus assentos e venham para a frente. Havia um espaço vazio. Eu também deixei o meu pacote e fui para a frente com os verdadeiros cristãos. Uma vez lá, me ajoelhei como qualquer outra pessoa. Deu um tópico de oração e as pessoas estavam orando com os olhos fechados. Eu também estava lá com os olhos fechados. Enquanto estavam orando, eu estava invocando demônios. Quando os demônios estavam a caminho, eu pude olhar para a minha mão e ver uma sombra aparecendo. Assim naquele dia, eu estava de joelhos e comecei a invocar demônios. Eu invoquei-os, mas em vão, porque quando eu estava olhando para minha mão, nada apareceu. E enquanto eu ainda estava de joelhos, senti um pouco de calor no telhado e esse pequeno calor estava caindo gradualmente. E quando ele estava caindo, ele estava aumentando em intensidade. À medida que sua intensidade aumentava, o calor estava se tornando fogo. E quando o fogo tocou minha cabeça, foi terrível, meus amados. Como satanista, outrora Ru conseguia chegar diante de um braseiro cheio de brasas, colocar a mão, pegar brasas e fechar minha mão novamente. E quando eu abria minha mão novamente, as brasas eram apagadas e só restava o carvão. Mas naquele dia, o fogo que veio sobre mim não era o fogo do braseiro, era um fogo que eu nunca tinha sentido antes. E quando veio sobre mim, não foi apenas confinado à minha cabeça, ele se espalhou por todo o meu corpo. Até mesmo meus pés foram afetados. E então meu corpo começou a queimar dentro de mim. Era terrível. Eu infiltrado a igreja de Jesus com uma má intenção. Você, feiticeiro, saiba que Deus o vê cada vez que você vem à igreja para fazer seus encantamentos. Ele não tem medo de você. É por causa do amor que ele tem por você, que ele continua demonstrando sua paciência para com você, dando-lhe tempo para se arrepender. Mas se você persistir no que você está fazendo, saiba que quando Deus tiver o suficiente de sua maldade, ele enviará seu fogo sobre você e você saberá que Deus é Deus e que seu poder está muito acima de todos os outros poderes. Naquele dia, você saberá que não se pode atacar o Deus vivo e escapar, porque seu poder é inigualável. Naquele dia, o fogo veio sobre mim e eu estava pensando em como me levantar e fugir. Eu estava de joelhos e estava fazendo esforços para me levantar. Se você se ajoelha e pede para você se levantar, quanto tempo leva você? Talvez menos de 1 minuto, não é? Mas eu, naquele dia, queria me levantar e fugir, mas meus joelhos estavam presos no chão. E enquanto eu estava fazendo todos os meus esforços, as pessoas que estavam orando abriram seus olhos e me viram. Foi nesse ponto que a oração terminou. Todo mundo dirigiu sua oração para mim e toda a igreja começou a enviar fogo sobre mim. Todo mundo estava mandando fogo para mim e foi terrível. Passei 10 minutos de joelhos. Você, adorador de Satanás, que recebe este testemunho, aproveito esta oportunidade para lhe dizer que quem quer que você seja, qualquer que seja a escada que você já subiu com seu mestre Satanás, seus joelhos devem se curvar diante de Jesus. E depois dos 10 minutos, eu me concentrei. Como havia um calor excessivo, invoquei meu mestre o Dick Zangani, e ele não respondeu. Invoquei o padre que me iniciou na magia católica, mas não houve resposta. Então eu disse a mim mesmo, uma vez que todas essas pessoas não querem me responder, vou agora invocar o maior mestre. E então eu invoquei Lucifer. Mesmo Lucifer naquele dia não respondeu. O diabo não tem poder sobre a igreja de Jesus. E no final eu caí. Perdi a consciência. Fui trazido para fora. Quando eu estava fora,
Os transeuntes foram chamados para vir ver o satanista, que tinha caído. Naquele dia, fiquei completamente humilhado porque estava no centro da cidade. Quando eu consegui algum ar fresco, a comunicação com Lucifer foi restaurada. E ele me disse: volte para a igreja e mate 2 pessoas. Enquanto eu estava me queimando, ele não estava lá, mas ele me disse para entrar novamente. Satanás não é verdadeiro. Amados, essa é a grande diferença com Jesus. Quando você vai em uma missão com o diabo ou os demônios, se você chegar lá, e as coisas começam a tornar-se complicado, mas se você vai com Jesus, e as coisas se complicam, Jesus diz a você: fique atrás de mim e eu mesmo lutarei em seu lugar. Essa é a grande diferença com Jesus. Fim do testemunho.